Eu vou começar falando um pouco sobre o NCCN. Então, essa é a versão 2021, a versão agora última, de agosto. Vamos falar um pouquinho de tratamento loco-regional, como eles gostam de falar, em relação à radioterapia no câncer de mama. Paciente que foi submetida à cirurgia conservadora com estadiamento axilar. Paciente com linfonodos negativos, ela vai ser submetida à radioterapia da mama, com boost no leito tumoral, tá? E nas pacientes com tumores centrais ou maiores que 2 centímetros ou alto risco, idade jovem e extensão extracapsular, eles sugerem irradiação de regional linfonodal, tá? Pode ser considerado nas pacientes de baixo risco radiointraoperatória e nas pacientes com axila negativa. Quando que o NCCN fala em suprimir, em omitir radioterapia? Mulheres maiores que 70 anos, receptor hormonal positivo, axila negativa, tumores até 2 centímetros. E que vão usar hormonioterapia, tá? Então, essa é a única condição que o NCCN fala em relação à omissão de rádio, tá? Pacientes com axila positiva e que estão incluídas nos critérios do ACOSOG, em todos eles, né? Então, a paciente vai fazer radioterapia de mama com boost e axila. Na verdade, quando ele fala aqui em axila, ele está falando que quando você faz da mama, você vai pegar o nível 1 da axila. Se ela não se enquadra nos critérios do ACOSOG, ela vai ter que fazer rádio da mama e de cadeias de drenagem. Então, aí envolve fossa supraclavicular, infraclavicular e mamária interna e axila inteira, tá? E se tiver mais do que 4 linfonodos, aí todas vão fazer mama com boost, fossa supra, mamária interna e axila, supra e infra, tá? Então, essas são as indicações de radioterapia na cirurgia conservadora. Então, falando de mastectomia, então a paciente fez uma mastectomia incluindo estadiamento axilar, axila negativa, tumor menor do que 5 e margem negativa, margem maior do que 1 milímetro, maior ou igual a 1 milímetro, não precisa fazer rádio. Nos casos de axila negativa, tumor menor do que 5 e margem menor do que 1 milímetro, você vai considerar fazer radioterapia da parede torácica, tá? Então, você vai fazer radioterapia da parede torácica. Considerar a adição de rádio supraclavicular infra, mamária interna e na base da axila, nas pacientes de alto risco. Axila negativa e tumor maior do que 5. Você vai considerar rádio da parede torácica com ou sem cadeia de drenagem. 1 a 3 linfonodos. Você vai fazer rádio de parede torácica, fossa supra e infra e mamária interna. Axila com mais do que 4 linfonodos. Radioterapia de tórax, supraclavicular, mamária interna e parte da axila nas pacientes com alto risco ou bom prognóstico. Margem positiva. O NCCN, ele fala para você sempre tentar reexcisar até encontrar uma margem negativa. Mas a gente sabe que quando a gente faz uma mastectomia, é difícil de você reexcisar um músculo comprometido focal. Como que você vai lá achar a área que o músculo estava comprometido? Então, margem comprometida é igual a radioterapia de parede, e aqui ele coloca com ou sem supra, infra, mamária interna e parte da axila, tá? Então, se você for pegar o NCCN, quando você fala em radioterapia de pós-masté, você não vai fazer rádio se o tumor é menor que 5, axila negativa e se a margem é negativa. Caso contrário, você pode ver, ele não fala se você tem 1, 2 ou 3. Não, ele fala, se tiver um linfonodo positivo, você vai fazer rádio de parede torácica, né? Tratamento loco-regional da
fazer uma pergunta? Desculpa, posso só fazer uma perguntinha rápida? Pode. É a Silvia. Não, uma paciente com mais de 70 anos, quando fala que com cirurgia conservadora, quando fala que pode omitir a radioterapia, é quando é carcinoma ductal invasivo puro, né? Se ele tiver componente intraductal junto, mesmo com margens livres, essa paciente vai fazer rádio? Isso não tem no NC, ali nas conservadoras, né? É. É só para invasivo. No NCCN ele considera, você vai omitir radioterapia. Aqui ele está falando em cirurgia conservadora de T3, T1, T3, N0, axila positiva. Sim, então aí sem componente intraductal. Se tiver associação dos dois, ela vai para a rádio. Isso, se você tiver componente intraductal extenso, você vai ter que fazer rádio. Você tem que ter margem livre aqui, né? Então, Não, mas mesmo tendo margem livre e estando tudo restrito à sua cirurgia, você pode omitir a radioterapia se tiver os dois componentes, invasivo e in situ? Se tiver um componente in situ mais um CDIS. Isso, CDIS com o invasor. Ficou tudo restrito à área que você retirou. Essa paciente vai ser ou não submetida à radioterapia com mais de 70? Com mais de 70, seguindo esses critérios aqui, não vai fazer rádio. Não precisa. Então, pode englobar in situ também nessa ausência de rádio. Se você fizer uma cirurgia e só tiver in situ, não. Se você tiver não, associação in situ com invasivo. Se o in situ não for extenso, você pode. Ah, tá. Desde que a margem esteja livre para in situ também, né? Aí não vai entrar naquele critério que se tiver, você tem que ter margem livre para in situ, maior do que 2 milímetros. Tá. Tá ótimo. Obrigado. Então, nas recorrências loco-regionais, o que ele fala em relação à rádio? Recorrência axilar, você vai tentar sempre ressecar e se a paciente não fez, rádio. Se a recorrência for supraclavicular e ela não irradiou o supra, você vai fazer rádio. Se a recorrência for de mamária interna, e ela não irradiou mamária interna, você vai irradiar, tá certo? Nas recorrências de parede torácica ressecáveis, você resseca e faz rádio, se ela não fez rádio. Nas recorrências pós-cirurgia conservadora com rádio, aí o NCCN recomenda masté com linfadenese se ela não fez esvaziamento, tá? Em relação ao carcinoma ductal in situ, no NCCN, toda paciente que fez cirurgia conservadora vai fazer radioterapia, tá certo? E as pacientes que fizeram mastectomia não tem que fazer rádio, tá? Em termos de estudo, aqui nós temos os estudos falando a respeito de radioterapia intraoperatória, o ASTRO, que foi incluída 147 pacientes, tratados de 2005 a 2016. A sobrevida global não teve diferença nos grupos e o controle local foi satisfatório em todos eles, tá? Apesar que depois de 10 anos, a recorrência local aumentou. Então, o que o Eduardo Millen falou naquela aula dele é que os estudos de radioterapia intraoperatória, o que tem mostrado é que a recorrência depois, no segmento maior, tem aumentado nas pacientes que fizeram radioterapia intraoperatória. E o estudo Target recrutou pacientes de 2000 a 2008, rádio de mama inteira, rádio intraoperatória, e a atualização dos estudos mostrou maiores taxas de recorrência em 5 anos no grupo Target. Então, todos os estudos atuais com maior segmento de rádio intraoperatória têm mostrado maior recorrência local nas pacientes que fizeram rádio intraoperatória. A mesma coisa o estudo RAPID, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, está mais para frente um pouco. O estudo RAPID, ele mostra também uma maior recorrência local
e sem impacto na sobrevida, porém a parte cosmética e a parte também foi inferior. Os pacientes não gostaram da parte cosmética nesses pacientes. Vamos falar um pouquinho de rádio hipofracionada. A rádio hipofracionada, que até então era apenas trial, hoje a maior parte dos serviços tem feito radioterapia hipofracionada e tem mostrado que as pacientes não apresentam maior taxa de recorrência e o efeito cosmético local é adequado. Então, hoje, a radioterapia hipofracionada já é uma realidade e grande parte dos serviços tem feito. E os estudos têm mostrado isso também. Aqui um pouquinho de estudos com omissão de rádio, o CALG 9043, o Toronto e o Prime, mulheres com mais de 70, sobrevida global, sobrevida livre de doença e o índice de mastectomia por câncer foram iguais na radioterapia. Então, no estudo Toronto, foi avaliado um subgrupo de HER2 e triplo negativo que tinha que receber rádio. No estudo Prime, a sobrevida global foi de 5 anos, foi de 93,9, mostrando que nessas pacientes você pode omitir a radioterapia. O estudo MA20 avaliou a adição da radioterapia linfonodal na cadeia da mamária interna supra em toda a mama ou parede torácica após mastectomia ou quadrantectomia. As recorrências regionais foram reduzidas de 2,7 para 0,7 e as recorrências às distâncias diminuíram de 17,7 para 13,7. Então, a sobrevida global aumentou de 77 para 82 em 10 anos de acompanhamento. Só que não está claro o benefício se deveu à radiação da fossa supra ou da mamária interna, já que eles selecionaram grupos distintos. A atualização do AMAROS de 10 anos, a taxa de recorrência axilar foi semelhante, 1,82 versus 0,93 com a dissecção axilar, e a sobrevida livre de metástases distantes também foi semelhante. Dados anteriores aos 5 anos de segmento mostravam uma incidência de linfedema significativamente menor na rádio. Tá? Então, a atualização do AMAROS mostrou que fazer a rádio ou dissecar é a mesma coisa, sendo que a taxa de linfedema é maior na dissecção axilar. Então, o Rapid Trial foi pacientes que fizeram rádio hipofracionada versus radioterapia parcial acelerada, 5 dias com feixe externo, segmento de 10 anos. As recidivas foram 2,8 contra 3, então, portanto, não tem diferença. E a taxa de toxicidade cutânea tardia e insatisfação cosmética foi maior nas pacientes que fizeram rádio acelerada, tá? E a meta-análise do EBC-TCG, com 13.500 pacientes, avaliou o efeito da irradiação linfonodal comparada com a irradiação apenas da mama. O que ele falou aqui? Que mostra benefício inequívoco na irradiação de pacientes com 4 ou mais linfonodos, tumores centrais e mediais. Tá? Vamos fazer agora os testes. Então, capítulo 51, questão número 1. Na radioterapia adjuvante do câncer de mama pós-cirurgia conservadora, administra-se uma dose média de 45 a 50 grays, um boost de 10 a 16 grays, de 4.000 a 5.000 centigrays, que é esse 45 a 50 grays e 4.500 a 5.000 centigrays é a mesma coisa. E essa é a dose do boost, né? Então, A, B e C corretas. A radioterapia no câncer de mama pode ser empregada na profilaxia de fratura patológica? Sim, né? Então, pacientes que têm metástase óssea, você pode usar para prevenção de fratura patológica. Antiálgica nas metástases ósseas localizadas, sim. Nas metástases cerebrais, então, você pode fazer radioterapia de cérebro total, ou, eventualmente, radioterapia, quando você tem lesão, radiocirurgia, quando você tem lesão focal. Combinada a quimioterapia ou a cirurgia, também pode. Então, todas essas são opções no emprego da rádio no tratamento do câncer de mama. A irradiação ideal para o carcinoma de mama fracionado na dose diária de 180 a 200 centigrays, de 25 a 30 vezes.
Então, essa é a forma que a gente faz da radioterapia convencional, não da hipofracionada. São condições para indicação de radioterapia intraoperatória. Tumores pequenos com margens de ressecção livres, histologia favorável, pós-menopausa e axila negativa. Então, todas essas são condições para o uso da rádio intraoperatória. Então, se a gente pegar uma paciente jovem, tá? Óbvio que a gente não vai fazer uma rádio intraoperatória, né? Se a gente pegar um tumor que tem um componente in situ extenso, a gente não vai fazer radioterapia intraoperatória. Então, os critérios de indicação são tumores favoráveis, tumores que têm risco de recorrência baixo. O tratamento radioterápico do carcinoma de mama operado pode ser iniciado num prazo mínimo de 1 semana a 1 mês, 2 semanas a 2 meses, de 4 a 9 semanas, até 3 meses, de 3 a 5 semanas e 6 meses, de 10 a 20 semanas ou até 1 ano. Então, o prazo ideal é entre 3 a 5 semanas, que é o prazo de você ter toda a cicatrização completa, e até 6 meses para você não perder o efeito do tratamento loco-regional da radioterapia, tá? Óbvio que, na questão anterior, se você pegar pacientes que estão na vigência de quimioterapia, né? Então, na vigência que elas estão fazendo químio, às vezes, você vai passar o prazo dos 6 meses. Então, o que eles falam é, se você pegar a paciente e não fizer nenhum tratamento sistêmico, ela pode esperar até 6 meses. Se ela estiver na vigência de tratamento sistêmico, quimioterapia, ela pode passar os 6 meses aí. Não inclui hormonioterapia, tá? Então, se a paciente, você começou a fazer hormonioterapia e depois lembra que tem que fazer rádio, esqueceu de encaminhar, ou ela não foi encaminhada por algum motivo, aí ela perde o prazo ideal. Então, é só quando está fazendo químio que você pode fazer depois dos 6 meses. É uma indicação para radioterapia após mastectomia, tema de 2009. Tumor menor do que 4 centímetros, axila positiva, tumor maior que 5 centímetros com axila negativa, acima de 5 linfonodos comprometidos, independente do tumor da mama, do tamanho do tumor, B e C corretas, não está indicado após mastectomia pela elevada incidência de complicações. Então, a B, então, tumor maior que 5 centímetros com axila negativa, e acima de 5 linfonodos comprometidos, independente do tamanho do tumor. São 2 indicações de rádio. A axila positiva. Se eu pegar o NCCN, então, se eu tiver um linfonodo comprometido pelo NCCN hoje, também seria uma indicação de radioterapia após mastectomia, de 1 a 3 linfonodos, né? Então, ali quando ele coloca axila positiva, então, também envolve, né? Então, A, B e C, hoje, para eu responder a questão hoje, A, B e C estão corretas. Na meta-análise do grupo EBC-TCG, do grupo de Oxford, com 13.500 pacientes apresentados em San Antônio de 2018, com relação à irradiação linfonodal e do plastrão após mastectomia, em termos de recevida e sobrevida global, mostrou, nos casos PN0 não houve ganho, nos casos PN1, pequeno ganho sem diferença estatística significante. Nos casos PN2, benefício significativo. Só A e B corretas ou A, B e C corretas. Então, nesse estudo, ele viu que nas pacientes com axila negativa não teve ganho, e nas axilas N1 e N2 você tem ganho, sendo que na N1 o ganho é pequeno, né? Então, A, B e C corretas. Em San Antônio, em 2018, foi apresentado o estudo Amaros, com 10 anos de segmento, e está correto. As taxas cumulativas de recidivas axilares foi semelhante, para 1,82 a rádio, 0,93 a linfadenectomia, está certo. As taxas de sobrevida livre de doença e sobrevida global foram semelhantes entre os grupos de 180 casos de rádio e 174 de linfadené, está certo. A taxa de sobrevida livre de metástases foi semelhante, 78,2 versus 81,7.
e houve menos linfedema na rádio do que na linfadenete, tá certo? Então, todas essas são características do estudo Amaros com 10 anos de segmento. A respeito da radioterapia intraoperatória para pacientes com câncer de mama, é incorreto afirmar que, tema 2006, 2009, pode-se usar elétrons ou ortovoltagem com feixe de tratamento? Sim, né? Você pode fazer a radioterapia intraoperatória com intrabeam, com elétrons, com bracterapia, então todas são opções de rádio intraoperatória. É um tratamento seguro, cujo risco de complicação é inferior a 5%, tá certo. Uma das suas limitações é a necessidade de aparelho dedicado em centro cirúrgico, tá certo. Usa-se tempo total de tratamento mais longo para aproveitar as vantagens radiobiológicas. Então, essa está errada, né? O tratamento é mais curto. O tamanho tumoral deve ser confirmado no ato cirúrgico. Sim, para você poder indicar, tá certo. Então, a D que é a incorreta. Tema 2010. Em relação à morbidade causada pelo tratamento radioterápico, é correto afirmar que a supressão da medula óssea com significado clínico é observada em 45% dos casos? Não, né? A taxa de supressão de medula óssea na radioterapia é bem baixa, tá? Não chega a 45%, não chega a 10%. A ocorrência de fratura de costela, independente da energia de feixe e da dose total liberada? Não, né? Quanto maior a dose e dependendo do tipo de energia, você vai ter mais risco de fratura de costela. A plexopatia braquial raramente ocorre em pacientes recebendo menos de 5.000 grays. Tá certo, né? Então, a dose é muito rara, a gente vê plexopatia braquial na dose habitual que a gente usa. Os sintomas da pneumonite actínica geralmente começam 7 dias após o final do tratamento. Não, né? A pneumonite actínica, ela acontece tardia, de forma tardia. A fadiga é um sintoma comum que se resolve com um tratamento específico. A fadiga é um sintoma comum, mas não precisa nenhum tratamento, ele é autolimitado. Então, a alternativa correta é a dado. Questão número 11. O guideline sobre a radioterapia hipofracionada da Sociedade Americana de Radioterapia, publicado em 2018, um up-to-date em relação aos critérios idade e grau tumoral está correto. Então, tema de 2019. Professor, qual é a resposta da 10 mesmo? É dado? A resposta da 10 é casa. Casa. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Ele quer a correta, né? O guideline, então vamos lá. O guideline sobre rádio hipofracionada da Sociedade Americana de Rádio de 2018 fala que quais são os critérios para a inclusão entre idade e grau tumoral. Então, idade maior que 50 e grau 1 e 2, idade maior que 50 em qualquer grau, idade maior que 40 e grau 1 e 2, idade maior que 40 em qualquer grau. Na verdade, hoje, qualquer idade, qualquer grau, você pode fazer rádio hipofracionada. Não tem uma restrição entre idade e grau tumoral para hipofracionada, tá? É uma contraindicação para rádio, tema de 2011. Paciente alérgica à radiação de fótons, tumor menor que 0,5 centímetro, paciente ainda não operada, tumor na mama esquerda, história de coronariopatia, paciente com doença do colágeno. Então, lembrando lá, né, uma contraindicação para rádio é doença do colágeno. Nenhuma dessas outras opções é contraindicação para rádio, tá? Então, tamanho de tumor não contraindica a rádio, paciente que não foi operada, você pode fazer uma rádio neoadjuvante, então você pode fazer uma rádio para parar sangramento e depois operar, você pode fazer uma rádio hemostática, então não é uma contraindicação. Questão número 13. A dose de reforço de radioterapia em tumores mamários tratados com cirurgia conservadora
tema de 2011. Então, qual que é a dose de reforço? O que é a dose de reforço? Quando indicada para substituir a radioterapia externa, não, né? A dose utilizada do boost é de 50, não, né? Entre 10 e 16, não provoca alterações cosméticas, provoca alterações cosméticas, é utilizada concomitante a químio com base de antracíclico. Lembrar que a radioterapia associada a antracíclico, piora a fibrose miocárdica, né? Então, normalmente você não faz rádio concomitante a antracíclico. O quimioterápico que você faz concomitante a rádio, geralmente são os derivados da platina que você pode fazer. É usada após radioterapia externa na dose de 10 centigrays. Então, essa é a certa. A dose de boost é entre 10 e 16 grays, né? Considerando a radioterapia complementar no câncer de mama, qual a afirmativa correta? Aos 10 anos, apresenta cerca de 2/3 de redução de recorrência local, independente do tipo de paciente ou de radioterapia administrada. Essa está certa, né? Então, quanto maior o tempo, maior a redução da recorrência local. Não tem impacto na mortalidade precoce, porém, após o 2º ano, reduz a taxa anual de mortalidade significantemente. Está certo também, né? Ela não interfere na mortalidade precoce, mas se a radioterapia não tiver recorrência local por maior tempo, você reduz a mortalidade significantemente. É esperado um aumento da sobrevida na ordem de 5 a 10% após 20 anos. Aí já não, né? Após 20 anos, você espera um aumento maior de sobrevida. Duplica o risco de morte por doença cardiovascular. Não duplica o risco de morte por doença cardiovascular. É contraindicado no lúpus eritematoso sistêmico. Sim, ela está contraindicada. E em relação ao risco cardiovascular, ela duplica, tem estudos que falam até em 3 vezes. Tá? Então, a incorreta é a casa, tá? Que é esperado um aumento da ordem de 5 a 10% após 10 anos da sobrevida. O aumento de sobrevida é maior nesse período. Questão número 15. Nas pacientes em que o tumor primário foi completamente excisado, que tenha recebido 6.000 centigrays na mama, a taxa de recorrência local é acima de 90%, né? A taxa de controle local é de acima de 90%. Tá? Tema 2017. Mulher de 47 anos com história familiar de câncer de mama mãe, fez cirurgia conservadora com BLS. Anátomo patológico. Carcinoma invasor SOE de 1,7 com CDIS de baixo grau, margens livres, a mais próxima 0,2 milímetros. O linfonodo sentinela veio positivo com metástase de 2,7 milímetros, 1 de 1. Qual a correta? Tema 2017. Essa paciente deve ampliar as margens, pois o seu DCS está a 0,2 milímetros de distância. Não, né? Quando você tem o componente invasor, o que vale é a margem do invasor. Então, não precisa ampliar a margem. Essa paciente deve realizar dissecção axilar, pois apenas um linfonodo foi identificado. Não também, né? Ela tem um linfonodo comprometido de 1, entra nos critérios do ACOSOG, ela não precisa esvaziar. Deve fazer radioterapia de mama com campos para cadeias de drenagem se a linfonodectomia não for feita. Não também, né? Ela não precisa fazer linfadenese. Esta paciente deve fazer radioterapia em campos tangentes, sem ampliação de margens ou sem linfadenese. Então, essa é a certa. Então, a paciente segue os critérios do ACOSOG, tá certo? Ela tem margem livre e um linfonodo comprometido. O que ela vai fazer? Rádio de mama com campos tangentes. E não vai ter que esvaziar e nem ampliar a margem.
Qual a diferença fundamental entre os estudos Amaros e ACOSOG Z011? Tema de 2013. Tamanho do tumor, taxa de recidiva axilar, o exame clínico da axila, a realização de QT neoadjuvante, realização de radioterapia axilar. Então, a diferença é rádio de axila, né? O Amaros fez rádio de axila e o ACOSOG ou esvaziou ou não fez nada e fez rádio de campos tangentes. A dose média, a dosagem média usada na radioterapia intraoperatória de tumores mamários é tema 2017 e 2008, 21 grays. Essa é a dose de rádio intraoperatória. Tá? Acho que essas questões de rádio intraoperatória, de dose, talvez não caiam mais, né? Se for esperar cair alguma coisa de rádio, de rádio intraoperatória, mostrando que a rádio intraoperatória hoje é pouco utilizada, são pacientes selecionados e que as taxas cumulativas de recidivas locais são maiores. Tema 2019, paciente de 60 anos com carcinoma mucinoso 2A, T2N0M0, submetido à cirurgia conservadora com BLS. Então, AP, carcinoma mucinoso de 5,2 centímetros, margens livres, linfonodo sentinela com micrometástase, receptor positivo 80%, receptor de estrógeno e progesterona positivo, HER2 negativo, KI67 de 5%. Segundo o NCCN 2018, qual seria a melhor conduta? Químio, radioterapia mamária e hormonioterapia, radioterapia mamária e hormonioterapia, esvaziamento axilar, químio, radioterapia mamária e hormonioterapia, necessidade de teste genômico para definição de conduta sistêmica, rádio mamária e cadeias ganglionares, seguida de hormonioterapia, né? Então, essa paciente, do ponto de vista cirúrgico da axila, não vai ter que fazer mais nada, porque ela fez sentinela, o sentinela veio com uma micrometástase, então eu não tenho que fazer, e como ela é uma paciente receptor hormonal positivo, ela vai fazer tratamento sistêmico, tá? Tumor maior que 5 centímetros numa cirurgia conservadora, não muda nada do ponto de vista de tratamento local, então não vou ter que ampliar a margem. Então, o que eu vou ter que fazer? Rádio de mama e hormonioterapia. Rádio de mama e hormonioterapia. Tema 2019, questão número 20. Sobre a radioterapia adjuvante no câncer de mama, podemos afirmar que, segundo o guideline de 2018 da Astro, o hipofracionamento não deve ser indicado em pacientes abaixo de 50 anos. Lembra lá que a gente falou anteriormente, no guideline de 2018, não fala em relação à idade e nem grau, né? Então, essa está errada. Pacientes com axila N1 ou que farão qualquer tipo de quimioterapia podem realizar hipofracionamento segundo o último guideline da Astro de 2018. Então, tá certo, né? Então, em relação à axila e vão fazer quimio, elas podem fazer hipofracionada. Vamos ver as outras. O uso do boost pode ser omitido em pacientes acima de 51 anos, segundo o estudo fase 3 de Berling e colaboradores, publicado no Lancet, pois não demonstrou melhor controle local. Então, nenhum estudo mostrou omissão de boost em paciente em cirurgia conservadora. A radioterapia intraoperatória pode ser realizada em qualquer situação clínica, independente da idade e estadiamento, desde que o tumor seja unifocal, segundo o último guideline da Astro. Não, né? Então, a radioterapia intraoperatória continua no guideline da Astro, restrita a pacientes pós-menopausa, tumores pequenos, tá certo? Então, esse está errado. A radioterapia pode ser omitida com segurança em pacientes com tumor HER2 positivo acima de 65 anos. Não, né? Então, radioterapia pode ser omitida em cirurgia conservadora em pacientes acima de 70, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, tumor até T1. Então, a única correta é a bola aí. A pneumonite actínica provocada pelo tratamento radioterápico
no câncer de mama. Tema 2003. Pode ocorrer em 2 a 3 meses ou até 1 ano após a rádio, tá certo? Pode ser temporária, tá certo? Pode ser permanente, pode, tá certo? Pode determinar febre, tosse seca, respiração curta e fraqueza. Então, todas essas são características da radioterapia actínica. Radioterapia da pneumonite actínica. Em relação ao boost ou braquiterapia nas cirurgias conservadoras, assinale a incorreta. Pode ser realizado com iridium? Não. Pode ser realizado por radioterapia externa? Pode. A dose varia de 10 a 15 centigraus, está certo. Geralmente está indicado no tratamento conservador, está certo? Pode ser utilizado no tratamento da axila? Não, não pode, né? E aí, em relação ao iridium, está certo, né? Você tem algumas braquiterapias com fios de iridium. A gente quase não usa, mas pode, tá? Então, pode ser utilizada no tratamento da axila, que está errado. Questão número 23, tema 2013. Os resultados dos estudos Amaros, apresentados na ASCO de 2013, demonstraram o esvaziamento axilar causou mais restrição de movimento do braço que a radioterapia axilar. Então, o estudo Amaros não mostrou restrição de movimento, ele mostrou linfedema. E mostrou que na radioterapia dá menos linfedema do que no esvaziamento. Então, ele não fala de restrição de movimento. A sobrevida global foi estatisticamente superior no grupo tratado com radioterapia axilar. Então, a sobrevida global foi semelhante nos dois estudos. As taxas de recidivas axilares foram estatisticamente maiores no grupo tratado com esvaziamento axilar. Não, as recidivas foram iguais nos dois grupos, sem diferença estatística. O esvaziamento axilar causou mais linfedema que a radioterapia, esse está certo. Somente os casos após quetenel adjuvante tiveram benefícios da rádio de axila. Então, o trabalho não avaliou isso. 24. A respeito da radioterapia total de cérebro para casos metastáticos, HER2 positivo em sistema nervoso central, podemos afirmar que apenas apresenta menos efeitos colaterais que a radioterapia, que a radiocirurgia? Não, né? Rádio de cérebro total tem bem mais efeito colateral do que radiocirurgia. Nunca deve ser recomendado? Nunca é uma palavra muito forte, né? Então, ela pode ser recomendada. Melhora o controle local, mas não altera a sobrevida global? Então, essa está certa, né? Vamos ver a próxima. Não deve ser associada à cirurgia? Pode ser. Melhora a sobrevida global? Não. Então, quando a gente fala em radioterapia de cérebro total, eu vou ter... O objetivo é controle local da doença, reduzir sintomas, mas ele não vai mudar a sobrevida global da paciente. Questão número 25, tema 2026. Paciente comparece para consulta com linfonodos clinicamente palpáveis à esquerda, sem evidências clínicas ou radiológicas de tumor primário na mama. Provável tumor oculto com metástases axilares. É submetida a dissecção axilar sem mastectomia e são identificados 4 linfonodos comprometidos por adenocarcinoma de provável origem mamária, de 11 dissecados. Qual a melhor complementação radioterápica? Então, aí, irradiação de mama e cadeias axilares de drenagem, irradiação da mama com reforço local, não realizar irradiação nesse caso, irradiação apenas da mama ou irradiação do QSL. Então, ela tem 4 linfonodos em 11. Então, nesse caso, nós vamos irradiar mama e cadeias de drenagem, né? Então, mamas e cadeias de drenagem. Dentre as características dos subtipos tumorais triplo negativos está tema 2012.
Perfil molecular basaloide em todos os casos. Não. Maior sensibilidade às terapias-alvo. Também não, né? Menor resposta à quimioterapia neoadjuvante. Não, os triplo negativos têm mais resposta à neoadjuvante. Maior sensibilidade à radioterapia que os tumores luminais. Tá certo, né? Taxas de recidivas locais semelhantes aos tumores luminais, não. As recidivas locais dos tumores triplo negativos são maiores. Então, essa é a que está certa. Questão número 27, tema 2012. Em qual das situações abaixo, o BOOST após radioterapia apresenta maior benefício no carcinoma invasivo? 58 anos, margens livres e tumor luminal A. 46 anos, margens exíguas e axila positiva. 83 anos, margens livres e axila positiva. 43 anos, margens exíguas e esclerodermia em atividade. 67 anos, margens exíguas e axila negativa. Então, o BOOST, né? Então, qual dos abaixo o BOOST vai ser feito em pacientes, independente da faixa etária, mas que tem que ter margem livre, os tumores luminais vão ter... E tumores luminais. O gabarito aqui não é bola, tá? O gabarito aqui é A. O gabarito é A. Tá? Professor, Oi. acho que tá certo, é B. São pacientes jovens com margens que não ficaram muito boas. Não é para isso que serve o BOOST? Deixa eu ver aqui no gabarito que eu tenho aqui na... Também acho, professor. Acho Eu que a já letra tinha B. ficado na dúvida na outra questão, porque em algum lugar eu li que o BOOST estava indicado para todas com menos de 60 anos. Isso mesmo, é a indicação do BOOST. Então, eu acho que isso é a letra B, professor. Não, é Tá B. certo. É B. Essa questão B eu já fiz em outra situação, é a B mesmo, essa questão 27. É B, não é B. É B. Então, é que idade jovem, paciente com margem exígua e axila positiva. É que eu só fiquei na dúvida dessa axila positiva aqui, né? Se você Mas o for... BOOST não tem nada a ver com a axila, né? Aí ele tá... É da mama, né, É da professor? mama. É só da mama, né? Confundi. Pegadinha. Então, o gabarito B está certo. São danos causados pela radioterapia no tratamento do câncer de mama. Telangiectasia, sim, aqueles vasinhos superficiais. Pneumonite, sim. Plexopatia braquial, sim, também. Fibrose pulmonar, sim. Coronariopatia, sim. Esofagite também. Necrose de clavícula, costelas, escápula e úmero também. Edema de braço e estenose de carótida também. Então, todas essas são possíveis complicações ou possíveis danos causados à radioterapia. Óbvio que alguns são muito raros, né? Então, estenose de carótidas, dificilmente vai ver, né? Necrose de clavícula, costela às vezes é mais comum, mas clavícula e úmero, Os mais comuns vão ser pneumonite actínica, plexopatia braquial é mais difícil, mas fibrose pulmonar é comum, telangiectasia, esofagite normalmente é no quadro agudo, tá? Normalmente as pacientes que têm esofagite quando elas estão na vigência da rádio, nas primeiras 2 semanas, tá? Faltou aí, professor, necrose de mandíbula, que também é uma coisa comum. Mandíbula também. São efeitos colaterais de tratamento do carcinoma de mama com rádio. Sarcoma de parede torácica, carcinoma escamoso de esôfago, angiosarcoma de braço demasiado, né? Síndrome de Stewart-Travis, fratura patológica de costelas e insuficiência respiratória, todos esses também são, né? Então, o angiosarcoma do braço já caiu uma vez com o epônimo de síndrome de Stewart-Travis. Questão número 30. Sobre os efeitos colaterais da radioterapia, é correto afirmar que todas as pacientes apresentam epitelite e hipocromasia nas áreas irradiadas? Então, todas, como eu sempre falo, é muito forte, né? Então, se eu colocasse grande parte, ou muitas sim, mas todas não. A irradiação
da mamária interna aumenta os efeitos miocardiotóxicos na presença de antracíclicos? Então, sim, né? As pacientes irradiadas podem apresentar persistente leucopenia com reflexos permanentes nas provas de função imunitária? Sim, né? É muito raro, mas pode. A pneumonite é um fenômeno transitório e que se caracteriza pela presença de fibrose radiológica detectável no mediastino, no ápice pulmonar e sobre a fossa supraclavicular. A pneumonite actínica, ela pode ser transitória, tá certo? Então, ela é um fenômeno transitório, mas a fibrose pulmonar, que pode ser por pneumonite actínica, ela não é transitória, ela é permanente. Aqui ele me dá todas corretas. Essa questão aqui, todas as pacientes apresentam epilite e hipercromasia nas áreas irradiadas. Então, eu não acho que todas têm. Então, eu já vi paciente que fez radioterapia e não ficou com nenhuma sequela lá. Se ele quisesse colocar, todas as pacientes apresentam epilite e hipercromasia nas áreas irradiadas de forma aguda, inicial, aí sim, né? Mas de forma permanente, como uma coisa, acho que todas é muito forte aí, tá bom? Questão do tema de 2012. Paciente de 60 anos, submetida a cirurgia conservadora por carcinoma tubular invasivo, grau 1, margens livres e axila com 2 centímetros. Tumor de 2 centímetros. Axila livre, receptores hormonais positivos, HER2, uma cruz. Qual o tratamento adjuvante recomendado? Terapia anti-HER mais hormônio, QT e hormônio, QT, rádio, hormônio, QT e rádio, ou rádio, hormonioterapia? Então, aí é rádio, hormonioterapia, né? O paciente fez conservadora, tem que fazer rádio, é um luminal, né? Então, não vai fazer químio, só vai fazer hormonioterapia. Questão número 32. São pacientes candidatas à cirurgia conservadora e radioterapia intraoperatória, exceto tumor até 3 com linfonodo sentinela negativo? Sim. Carcinoma ductal não multicêntrico? Sim. Carcinoma lobular ou tubular? Não, né? Então, o carcinoma lobular e o tubular, ele tem uma maior multicentricidade e multifocalidade. Então, para você fazer rádio intraoperatória, ele não entra. Idade maior que 40, sim. Ausência de componente intraductal. Ausência de componente intraductal extenso, sim. Então, carcinoma lobular ou tubular é que não entraria aí na rádio intraoperatória. Questão do 33 também é do tema. Em relação à radioterapia após reconstrução mamária, é falso afirmar que pode ser feita após a reconstrução? Sim, né? Então, você não tem contraindicação de fazer rádio após reconstrução. Pode ser feita após retalhos de tecidos ou implante? Pode, ela pode ser feita após retalhos ou tecido com implante. Se o expansor tecidual é colocado no ato cirúrgico, retarda-se a radioterapia até a expansão completa, mas se faz antes da colocação do implante permanente. Tá certo, né? Então, o ideal é você coloca um expansor, expande tudo e depois você irradia. Você não precisa tirar o expansor e colocar uma prótese permanente. A ideia de você expandir tudo é porque a radioterapia faz uma fibrose de pele e você vai dificultar a expansão pós-rádio. A irradiação do implante de silicone aumenta discretamente a contratura capsular? Aumenta, né? Então, quem faz radioterapia tem mais contratura capsular. O risco de desenvolver encapsulação após radiação é maior no implante submuscular do que no subglandular ou subcutâneo? Não, né? Então, essa que está errada. Você vai ter mais contratura no implante subglandular do que no submuscular.
34. Na radioterapia das metástases, é incorreto afirmar que a dose depende do local da metástase. Tá certo, né? Então, a gente tem uma dose de radioterapia individual de cada localização. As metástases ósseas são eficazmente tratadas com radioterapia. Então, quando eu tenho metástase óssea e a paciente tem dor, a radioterapia trata adequadamente a dor e reduz o risco de fratura daquela metástase. Metástases cerebrais são tratadas com 2.000 a 4.000 centigraus. Tá certo, né? A síndrome de compressão da veia cava superior é uma condição que requer radioterapia de urgência. Tá certo, né? Radioterapia de urgência na síndrome da veia cava superior. Lesões intraoculares da coroide são tratadas com dose total de 400 centigraus. Tá errado aí, né? A dose é maior que essa. Pensar aqui em indicações de radioterapia de urgência. Síndrome da veia cava superior é uma delas. Compressão medular, então você pode ter que descomprimir com rádio. Paciente com sangramento agudo. E metástase cerebral, para você diminuir edema também, você pode fazer rádio. Alguém lembra mais algum aí? Que eu lembro, essas são as mais comuns de rádio de urgência. Questão número 35. Sobre a omissão da radioterapia adjuvante, podemos afirmar que, tema 2019, a adição de radioterapia na cirurgia conservadora levou em 5 anos a redução de mortalidade em 50%, segundo meta-análise europeia. Tá errado, né? A adição da rádio na cirurgia conservadora não mexeu na mortalidade, né? Mexeu na recidiva local. A doença HER2 não foi fator de exclusão no CALG 9343 em pacientes idosas para omissão de rádio. Foi, né? Então, no estudo CALG, a doença HER2 não foi fator de exclusão. Não, foi fator de exclusão. Tá certa essa. Vamos ver as outras. Pacientes idosas com perfil agressivo, G3 ou invasão angiolinfática foram excluídas do PRIME 2. Não. As taxas de metástase foram maiores nas pacientes que não receberam radioterapia no estudo CALG e PRIME 2 também não. Pacientes jovens com invasão angiolinfática e 1 a 3 linfonodos positivos submetidas à reconstrução com implantes podem evitar radioterapia com segurança e minimizar o impacto estético? Não, também, né? Então, essa B é a que está correta. A dose de radioterapia máxima dividida nas mamas para evitar radionecrose tecidual é de 60 graus. Essa é do ano passado, né? Tema 2020. Em relação ao consenso da Sociedade Brasileira de Radioterapia sobre hipofracionamento no tratamento do câncer de mama, é correto afirmar que a radioterapia hipofracionada nas drenagens linfáticas se mostrou segura e, portanto, já foi incorporada nas recomendações da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Não, né? A radioterapia hipofracionada nas cadeias de drenagem não é segura. 37. As pacientes com carcinoma ductal in situ submetidas à quadrantectomia não devem receber radioterapia hipofracionada. Então, elas podem receber.
O grau histológico e o fenótipo tumoral não interferem na indicação da radioterapia hipofracionada. Está certa. A reconstrução imediata com prótese pós-mastectomia não interfere na indicação de radioterapia hipofracionada. Interfere, né? Então, a C que é a correta. Questão número 38, tema 2010. Em qual das situações clínicas está contraindicado rádio? Diabetes mellitus não, lúpus sistêmico sim, hipertensão não, pitiríase não, vitiligo também não, né? Então, é só no lúpus. 39. A radioterapia pós-mastectomia está indicada nas pacientes com alto risco, 25 a 30% para recorrência loco-regional, que são tumor maior que 5, tumor envolvendo pele e parede torácica, invasão linfática difusa na derme, então carcinoma inflamatório, margens positivas ou 4 ou mais linfonodos comprometidos. Então, todas essas são indicações de rádio. Tema 2012. No estudo Milan 3, avaliou pacientes com câncer de mama menor do que 2,5 centímetros, submetidas à cirurgia conservadora com esvaziamento axilar, comparado à cirurgia conservadora, mais esvaziamento axilar e radioterapia, com 60 grays. Em 10 anos ficou demonstrado melhora da sobrevida global, melhora apenas no controle local regional, somente pacientes acima de 45 anos tiveram benefício da rádio, melhora tanto na sobrevida global como na recidiva loco-regional. A radioterapia causou elevada toxicidade cardíaca. Então, o estudo da Milan 3 só avaliou melhora apenas no controle loco-regional. Tá? Ainda não teve nenhum estudo que me mostrou que rádio melhora a sobrevida global na cirurgia conservadora. São vantagens da radioterapia intraoperatória, exceto aspectos cosméticos, sim, única aplicação, sim, menor custo que a radioterapia externa, sim, menos efeitos irritantes sobre a pele, sim, menor taxa de recidiva, não. Tá? Então, essa é a única que não é vantagem da rádio. 42. Tema 2003. Assinale a alternativa correta onde todos são indicações de radioterapia após mastectomia radical modificada. Então, 4,5 com G3, PT4, PN2, PN3. Então, 4,5 não é, né? Mesmo que seja G3. PT3 é, PT4 é, PN2 é, PN3 é. Então, aqui são todas as indicações. PTIS de alto grau, não é. PT3 é, PT4 é, PN3 é. PT4 é, PN1-MIC, não é. PN2 é, PN3 é. Margem comprometida é. PN4, PT4 é, PT3 é. PTIS de 8 centímetros de alto grau, também não é. Então, só a alternativa B. Lembrar que radioterapia pós-masté no CDIS não tem nenhum critério para indicar radioterapia, tá? 43. Sobre a radioterapia adjuvante, marque a correta. Sobre a radioterapia adjuvante, marque a correta. Sua omissão em dosas não tem impacto no controle local e sobrevida global. Sua omissão nas idosas não tem impacto no controle local e na sobrevida global. No controle local, tem. Na sobrevida global, não, né? A radioterapia após mastectomia com conservação de areola e mamilo deve ser realizada em todos os casos. Não, né? Então, lembrar da aula lá que eu dei de cirurgia, radioterapia, a mastectomia com conservação de areola e mamilo é considerada uma mastectomia. Então, você vai seguir os critérios de indicação de rádio pós-mastectomia.
margem difusamente comprometida é uma indicação de radioterapia com BOOST? Não, margem difusamente comprometida é uma indicação de ampliação de margem, não de radioterapia com BOOST. Mutação homozigótica no ATM é uma contraindicação absoluta para a radioterapia segundo o NCCN de 2017. Então, mutação homozigótica do NCCN é do ATM, é uma contraindicação para rádio, tá? Pacientes no estadio 3 e resposta patológica completa pós-quetenel podem evitar rádio com segurança, cadeia de drenagem ou pós-mastectomia. Não, né? A indicação de radioterapia, ela é dada pré-quetenel. E ela então, digamos que a paciente tem indicação de rádio pré-quetenel. Ela vai fazer pós, independente da resposta patológica completa. O paciente não tinha indicação de rádio pré-quetenel, mas pós-QT, o tumor tinha um estadio pior. Aí ela passa a ter indicação de quetenel. Nas tumorectomias não tratadas com radioterapia, a taxa de recidiva local se aproxima de 30% a 50%. Então, se a gente for lá pegar os estudos iniciais de cirurgia conservadora versus rádio, quando foi feita a cirurgia tumor, tirar o tumor só sem margem de segurança e tratados com rádio, a recidiva foi alta. No curso da radioterapia da mama oposta, recebe radioterapia secundária de 100 a 200 centigrays. Então, a radioterapia por difusão, né? Que é a por difusão, de 100 a 200 centigrays. É uma dose baixa, né? 46. Sarcoma e câncer de pulmão em consequência à radioterapia costumam aparecer após um período de latência então, o angiosarcoma, né, induzido pela rádio, e o câncer de pulmão vão aparecer de forma tardia, então é mais ou menos entre 10 e 18 anos. Então, é longe que vai ter esse tipo de complicação. 47. Assinale a complicação que não decorre da rádio. Derrame pleural? Não, né? Radiodermite, descamação de pele, sim. Pneumonite e eritema de pele, sim. Leucemia e sarcoma, sim. Fibrose, retração e edema do braço podem acontecer. Mas derrame pleural não é uma complicação da rádio. Bebe bastante água. Hã? Desculpa. Tudo bem aí? (48) Tema também, questão do tema. Em qual situação poderíamos evitar radioterapia adjuvante segundo estudos clínicos randomizados? Paciente de 75 anos, HER2 puro, T1, axila negativa, submetida a cirurgia conservadora. Não, né? HER2 puro, não. Paciente de 48 anos, com CDIS de alto grau, margens livres, submetida a cirurgia conservadora. Não, né? Paciente submetida a mastectomia por CDIS, margens comprometida superficial e oncotype, CDIS baixo. Também não, né? Paciente de 71 anos, carcinoma mamário invasivo SOE, luminal T1, com CDIS associado, margem de 5 milímetros, receptor hormonal positivo, linfonodos negativos, submetida a cirurgia conservadora. Então, essa entra lá nos critérios de que você pode omitir cirurgia conservadora, radioterapia, né? Acima de 70, tumor até 1 centímetro, luminal, CDIS associado com margem livre, receptor hormonal positivo, linfonodos negativos. A única coisa que faltou nessa frase para ficar completa seria que a paciente vai fazer hormonioterapia, tá? Vamos ver a de baixo.
Paciente de 72 anos, CME luminal, T1, margem de 3 milímetros, receptor hormonal, axila positiva. Axila positiva não pode. Então, é a dado aí, tá? As reações agudas da pele por radioterapia são classificadas em 4 grupos. Então, é a radiodermite. Assinale a errada. Radiodermite grau 1, eritema, tá certo. Radiodermite grau 2, descamação seca, tá certo. Radiodermite grau 3, descamação úmida, tá certo. Radiodermite grau 4, áreas de necrose, tá certo. E aí, radiodermite grau 4, mal dos raios, tá errado. 50. Paciente de 42 anos, submetida a mastectomia com reconstrução e prótese, com esvaziamento axilar. O achado patológico foi carcinoma ductal invasor, grau 2, 1,5 centímetros, 4 linfonodos de 16 positivos, margens livres, sem invasão angiolinfática. Com esse achado, você, tema 2012, não indicaria rádio, considerando a presença da prótese. A prótese não é um fator limitante para a rádio. Não indicaria rádio, considerando que a cirurgia foi radical com boa amostragem linfonodal. A amostragem linfonodal foi boa, porém eu tenho 4 linfonodos comprometidos. Então, tem indicação de rádio. Indicaria a radioterapia considerando a idade da paciente. A indicação de rádio não é pela idade, é pelo número de linfonodos. Indicaria a radioterapia considerando o achado linfonodal. Essa está certa. Indicaria a radioterapia apenas da axila? Também não, né? Então, indicaria a radioterapia pelo achado linfonodal. 51. A irradiação da mamária interna com feixe de elétrons, principalmente do lado esquerdo, aumenta o risco a longo prazo de AVC, infarto do miocárdio, trombose, edema pulmonar ou necrose de costelas. Então, toda vez que a gente for pensar em irradiação do lado esquerdo, vai piorar eventos cardiovasculares, e aí, no caso, o infarto do miocárdio, né? 52. Após tratamento cirúrgico e radioterápico do câncer de mama, a complicação que apresenta importante repercussão cosmética funcional é fibrose, necrose gordurosa, descamação, eritema ou edema de braço. Então, o que mais tem aí de problema é o edema do braço, né? Então, essa é a complicação que tem mais complicação cosmética e funcional, edema de braço. Tema 2013. Sobre os resultados do estudo Amaros, podemos afirmar que trata-se de um ensaio clínico prospectivo que comparou radioterapia axilar com linfadenectomia axilar em pacientes submetidas apenas à cirurgia conservadora com axilas clinicamente negativas e BLS positivo. O estudo Amaros incluiu mastectomia. No grupo de linfonodectomia axilar, 60% das pacientes apresentavam micrometástase. Não, né? O estudo não incluiu pacientes com micrometástase. Não houve diferença significante em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doença entre os grupos. Entretanto, o grupo da linfonodectomia axilar apresentou aumento não significativo de linfedema. Não, o linfedema foi significativo. Com média de 6,1 anos, o índice de recorrência axilar em 5 anos foi abaixo do esperado, 0,54%, após linfadenectomia axilar, versus 1,3% após radioterapia axilar. Então, essa está certa. Tá? O estudo tornava obrigatória a radioterapia dos 3 níveis axilares, assim como cadeia supraclavicular? Não, né? Lembrar que em 2013 foi a primeira publicação do Amaros. E aqueles dados que eu falei anteriormente no começo da aula foi
dos 10 anos de segmento do Amaros, tá? 54. Quanto à radioterapia adjuvante pós-cirurgia conservadora no CDIS da mama, é correto. A radioterapia adjuvante com 50 grays tem papel importante, pois reduz recorrência local, tanto como tumor invasivo como não invasivo. Não é essa questão para a gente, não. Oi? Não é essa, pelo menos na minha apostila que veio, não é essa questão a 54, não. É escrito assim, em relação ao estudo MA20 sobre radioterapia de cadeias linfonodais no CA de mama inicial, é correto. A 54 é essa. Ah, tá. Então deixa eu pegar aqui a... Espera um pouquinho, eu vou parar o compartilhamento, tá? Tá bom. Só para o senhor localizar a página 132. Questão 54. Vamos lá. Em relação ao estudo MA20 sobre radioterapia das cadeias... Espera aí que deu pau aqui. 134. Em relação ao estudo MA20 sobre radioterapia de cadeias linfonodais no CA de mama inicial, é correto afirmar que não houve diferença significante quanto ao linfedema no grupo com irradiação de cadeias ganglionares. Então, não houve diferença significante quanto ao linfedema no grupo de cadeias ganglionares? Sim, teve, né? Entre as mulheres com axila positiva ou alto risco com axila negativa, a irradiação de cadeias ganglionares aumentou a sobrevida global e reduziu as taxas de recorrência. Não aumentou a sobrevida global, né? Então, não aumenta a sobrevida global. Entre as mulheres com axila positiva ou alto risco com axila negativa, a irradiação de cadeias ganglionares não aumentou a sobrevida global, porém reduziu as taxas de recorrência. Isso está certo, né? As mulheres com axila positiva ou alto risco com axila negativa, a irradiação de cadeias ganglionares não aumentou a sobrevida global e nem reduziu as taxas de recorrência. Está errado. A irradiação de cadeias ganglionares foi realizada na mamária interna e supraclavicular, mas não axila. Então, eles irradiaram a axila também. Nossa, letra C, né? A correta? É, letra C, a correta. (55) Veronese realizou em Milão trial de radioterapia intraoperatória exclusiva em cirurgia conservadora baseado em 85% das recidivas ocorrem no leito tumoral, 15% das recidivas com outros quadrantes é semelhante à incidência do tumor contralateral, consegue-se dar maior dose de radiação no leito tumoral. Então, todas essas são as características que justificam você fazer rádio intraoperatória, tá? No câncer de mama, o paciente submetido à mastectomia com achado patológico o levaria a indicar radioterapia pós-operatória, tema 2012. Carcinoma ductal in situ, não. Carcinoma ductal invasivo grau 1, não. Linfonodos positivos, sim. Invasão perineural, não. HER2 positivo, também não. Então, linfonodos positivos. 57.
A dose de radioterapia pós-cirurgia conservadora é 35 grays na mama, não. 35 grays na mama mais 10 de boost, não. 50 grays na mama mais 10 de boost no leito tumoral, quando houver indicação, sim. 60 na mama, não, mais 15 de boost. A dose de radioterapia pode variar de 35 a 75, dependendo do grau de agressividade tumoral. Não, né? A dose máxima é 60. Então, casa. (58) Sobre a radioterapia mamária, podemos afirmar que o hiperfracionamento é uma alternativa para mulheres com mais de 50 anos, independente de ter feito quetenel, e a dose é de 42,5 grays em 16 frações. Está errado, né? O hipofracionamento pode ser feito em qualquer idade, independente de quimionel, em qualquer idade, e a dose está certa. A radioterapia parcial da mama pode ser indicada após quetenel, desde que tenha boa resposta e tumor residual menor do que 2 centímetros. Então, para você fazer radioterapia parcial ou fazer radioterapia intraoperatória, você não pode ter feito quimioterapia neoadjuvante. A terapia hormonal, tamoxifeno ou inibidor de aromatase nunca deve ser prescrita durante a radioterapia. Também está errado, né? A radioterapia hormonal, o tamox, você deve evitar fazer a rádio, mas o inibidor de aromatase não tem nenhuma contraindicação. Tem vários serviços de rádio que irradiam a paciente tomando tamox. Em casos de câncer de mama estadio 3, com resposta patológica completa, mama e axila, após quetenel e submetida a mastectomia, a radioterapia pode ser omitida? Não, né? Como eu falei anteriormente, a indicação de rádio é indicado pré-quetenel e mantém pós-QT. Os campos tangenciais para tratamento de mama pós-cirurgia conservadora atingem quase a totalidade da dose para o tratamento efetivo de 50% do nível 1 e 25% do nível 2. Tá certo, né? Então, esse é o princípio de você usar o Acozog Z011, né? Que você faz radioterapia de campos tangenciais e você acaba pegando o nível 1 e nível 2. Questão número 59. Paciente com câncer de mama estadio clínico 3B, T4A, N1M0, triplo negativo, submetido a quetenel com ACT. Apresentou resposta clínica completa, submetida a mastectomia com BLS com azul patente. O exame de congelação mostrou ausência de neoplasia no linfonodo sentinela. O AP mostrou ausência de neoplasia residual na mama e no linfonodo sentinela livre. Qual a conduta? Linfadenectomia axilar, radioterapia em plastrão, fossa, supra e axila, linfadenectomia axilar, rádio de plastrão e fossa, radioterapia em plastrão apenas, considerada tratada. E aí, pessoal? Marcaria letra C, não, professor? Porque ela não fez dupla marcação e não quetenel. Isso aí, pessoal. Essa é pegadinha, né? Pegadinha porque você poderia colocar só, como ela tinha indicação de radioterapia pré-QT, você poderia colocar radioterapia de plastrão, fossa e axila. Porém, ela não fez dupla marcação, né? E para ela ser enquadrada lá no NCCN ele fala de dupla marcação, certo? Então, linfadenectomia axilar, rádio de plastrão e fossa supraclavicular. 60. Os CDIS tratados com cirurgia conservadora se beneficiam de radioterapia, que poderia ser dispensada em pacientes idosas, tumores menores que 1 centímetro unicêntricos, margem de ressecção maior que 1 centímetro, grau nuclear 1, preenchido todos os critérios acima. Então, para você contraindicar rádio numa cirurgia conservadora, tem que ser idoso, tumor
menor do que 1 centímetro, né? Então um nódulo até 1 centímetro de extensão do CDIS, margem de ressecção maior do que 1 centímetro e grau nuclear 1. Aqui você poderia omitir a radioterapia na conservadora, né? Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta em relação a 59. Aqui não está falando sobre isso. Mas, por exemplo, se eu fiz nessa questão da 59 aí, se eu tirei 3 linfonodos, tá? E só fiz azul patente, porque lá os critérios são independentes. Se você fizer 3 linfonodos mais o azul patente, você poderia não esvaziar essa axila depois. Eles não são conjuntos, não é? Não, não são conjuntos. Não, professor. Nos estudos, todos os estudos que falam de linfonodo sentinela pós-quetenel, com axila positiva pré-quetenel, você tem que ter dupla marcação. Então, mas esse aqui é a minha dúvida, porque em outra aula, em outros cursos, eu vi que os estudos não necessariamente você tinha que fazer os 2 critérios, 3 linfonodos e dupla marcação. Eles seriam critérios independentes. Não somados. No NCCN não fala isso. O NCCN não coloca lá e ou, né? É isso. Não são critérios independentes, não. Tem que ter as duas coisas. Você pode usar radiofármaco e semente, e 3 linfonodos. Agora, um ou outro, não. Pelo menos o NCCN não te autoriza. Não, eu não estou falando de você usar... Eu estou falando, por exemplo, se você fizer 3 linfonodos e usar... Com uma única técnica? Com uma técnica, por exemplo, azul patente. Não pode. Não. No NCCN ele tem... Uma técnica só para te autorizar a fazer isso, não? Todos os estudos é com dupla marcação para te autorizar. Então, na verdade, qual que é o objetivo? Quem que está falando? Acho que é o Gustavo. Gustavo. O que ele quer? Cada questão do tema tem um objetivo. Óbvio que saber se você sabe a conduta, mas saber o que está errado para você indicar aqui, né? E nessa questão, ele quer que você saiba que para você evitar o esvaziamento axilar pós-quetenel, você tem que evitar com dupla marcação. É isso que ele está falando. Entendi. E é para diminuir a taxa de falso negativo. É por isso que você usa dupla marcação. Isso aí eles estão querendo dizer o seguinte, ó, a taxa aceitável não é de 10%, nenhum deles atingiu 10% se não foi com dupla marcação. Então, isso é um entendimento dos estudos que foram feitos, entendeu? Eu, pelo menos, entendi assim. Eu não vi no NCCN, mas eu estou falando que eu tenho uma aula aqui, eu não sei se foi a aula da Oncoclínicas ou então uma aula do curso da Sociedade do Rio, que fala sobre isso, que as taxas de falso negativo elas diminuem realmente se você usar duplo bloqueio mais a maior quantidade de linfonodos, mas que elas são, não estou falando dos estudos em relação, mas elas são independentes. Eu vou nessa aula para passar para você depois, Marcelo. Não, quando eu pegar aqui, eu vou pegar o NCCN, tá? Tá. Eu vou olhar aqui no meu NCCN e já tira essa dúvida agora, tá? Porque, assim, o que vale é o NCCN, porque se você for discutir o gabarito, você tem que embasar... Justamente, Você tem que embasar em literatura, tá? Então, você tem que falar o que o NCCN está falando, ó, dupla marcação, ponto. Então, se você tiver dupla marcação e 3 linfonodos, mas o NCCN fala que tem que ser dupla marcação, não vai adiantar. Aqui é o G1, né? Esse aqui, todos eles. Aqui doutor, licença, eu estou com o NCCN aberto e ele fala exatamente isso. Pós-quimionel com axila previamente positiva, não só faz a dupla marcação, como remove mais ou igual a 3 linfonodos. Então, está com os dois critérios. Isso, não está com ou, está com E. Pronto, Gustavo, respondemos sua pergunta. Que eu me lembro, era isso mesmo. Ok. Tá? Questão número 61. Sobre a radioterapia intraoperatória comparada à radioterapia total da mama, podemos afirmar que
A seleção de pacientes para realizar radioterapia intraoperatória não interfere nos resultados de controle local. Interfere, né? O estudo Target teve mais mortes não relacionadas ao câncer de mama no estudo que realizou radioterapia total de mama. Essa é verdade. Está errado, né? O estudo Target não teve isso. Os estudos Target e Elliott evidenciaram controle local semelhante entre as pacientes irradiadas parcialmente ou com radioterapia total da mama. Então, se eu pegar os dois estudos inicialmente publicados, as recidivas locais foram semelhantes nos dois grupos, tá certo? Até mesmo, essa é uma das coisas que valida o uso da rádio intraoperatória. O estudo Elliott evidenciou maior sobrevida em mulheres que realizaram radioterapia total da mama. Não, o estudo não mostrou isso. Nos estudos publicados até o momento, não houve pacientes com axila positiva. Deixa eu ver aqui. Questão número 61. Acho que o gabarito é a letra B, sim. Lá no Target, na aula, isso aí eu lembro. No estudo Target, eles falam que a morte foi por não câncer de mama. Depois confere. Eu acho que esse gabarito está certo, letra B. A não ser que tenha duas respostas, mas a B também está certa. Teve mais mortes não relacionadas ao câncer de mama no grupo que realizou radioterapia total da mama. Ou seja, teve controle local? Teve. Mas a morte não foi por causa do câncer, foi por outras causas. Isso mostra no estudo do Target, sim. Eu acho que é isso mesmo. Então, mas a C também está certa, né? Os estudos Target evidenciaram controle local semelhante entre as pacientes radiadas parcialmente com radioterapia total da mama. Não, o controle local foi melhor com radioterapia total, né? A radioterapia parcial tem um pior controle local. Mas eu acho que... É isso que está errado nessa alternativa. Eu acho que é isso mesmo. Porque está parcial, né? Irradiadas parcialmente. Comparando com total. Isso. Acho que é o contrário. Total é melhor. Não, está ao contrário. Então é B o gabarito mesmo. Vou até olhar de novo aqui. É bola mesmo. Questão número 62. Sobre os estudos que avaliaram o papel da radioterapia da cadeia de drenagem linfática no câncer de mama, o MA20 e o EORTC 22922, é correto afirmar que ambos apresentam grande benefício na sobrevida global e sobrevida livre de doença das pacientes que realizaram irradiação das cadeias de drenagem. Não, né? Não tem benefício sobre a sobrevida global. Não está claro nos estudos MA20 e EORTC 22922 se o benefício se deve à irradiação da cadeia mamária interna ou da fossa supraclavicular. É essa que está certa, né? Os estudos de cadeia de drenagem não são contraditórios com os estudos do ACOSOG Z011. Sim, eles são. Não houve aumento do linfedema grau 2 e 3 nos estudos MA23, houve. O uso de nanogramas para avaliar a probabilidade de outros linfonodos comprometidos não traz nenhum auxílio na decisão de irradiar cadeias de drenagem, visto que não foram validados. Está errado, né? Os nanogramas trazem e eles foram validados. Então, a certa é a bola. Com relação à radioterapia pós-mastectomia, marque a correta. Tema 2011. Nas pacientes com tumor localmente avançado, com resposta patológica completa à quimioterapia neoadjuvante, não se indica radioterapia, já que não existe tumor residual. Está errado, né? Então, a gente já sabe que isso vai cair, provavelmente, alguma coisa assim. Indicação de rádio é dado pré-quetenel. Por apresentar uma energia maior, aquelas pacientes que são
irradiadas com cobalto costumam apresentar menos radiodermite que as irradiadas com acelerador linear. Contrário, né? As irradiações por cobalto hoje quase não são feitas, tem poucos e a maior parte é acelerador linear, né? Então, o cobalto dá mais efeito colateral. As pacientes com mais de 85 anos não devem receber radioterapia adjuvante, tendo em vista que esse grupo não apresentou melhora na sobrevida global e nem controle local. Elas têm melhora de sobrevida de recidiva local, mas não têm de sobrevida global, tá? Pacientes com um ou 3 linfonodos comprometidos não devem receber radioterapia, já que não existem estudos que comprovam o benefício nesse grupo. Então, tem estudos, e 1 a 3 tem que receber. As pacientes com margem cirúrgica comprometidas devem ser submetidas à radioterapia, independente do seu status axilar. Tá certo, né? Então, margem comprometida que você não consegue excisar, você tem que fazer rádio. Esse gabarito está errado, né? 63. É E, o gabarito certo é E, tá? (64) Tema 2017. Paciente com 58 anos, sem comorbidades e sem história familiar com câncer de mama, submetida a mastectomia com biópsia do linfonodo sentinela. CT2, CTN0, então estadio clínico T2N0, com anátomo patológico que relevou carcinoma invasivo, 3,2 centímetros, 1 de 1 linfonodo sentinela positivo para macrometástase, margem profunda focalmente positiva, subtipo luminal B-like. Assinale a correta. Então, é uma paciente que fez uma mastectomia, 3,2, tirou 1 sentinela de 1, positivo para macrometástases, margem profunda, focal positiva, subtipo luminal B. Tem indicação de radicalização cirúrgica para margem profunda, focalmente positiva? Não, né? Segundo os critérios do estudo ACOSOG Z011, a axila deveria ser poupada, o tratamento sistêmico deveria ser com quimioterapia. Não, né? O ACOSOG não avaliou mastectomia. Esta paciente não entra nos critérios do estudo AMAROS, pois o tumor tem mais do que 3 centímetros e apenas 1 linfonodo sentinela foi avaliado. Tá certo, né? Tem indicação de dissecção axilar ou radioterapia de axila. A abordagem da axila deve ser postergada para depois do tratamento sistêmico. Não, né? Então, tem indicação de dissecção axilar ou rádio. Não se encontra nos critérios do estudo AMAROS, pois o tumor tem mais do que 3 e apenas 1 linfonodo sentinela positivo. Acho que o AMAROS inclui o T1 e T2, né? O ACOSOG, que foi até 3 centímetros. Não, é T1 e T2, é isso, por isso está errado. O número de linfonodos, ele não tem número de linfonodos avaliados, mas o tamanho é T1 e T2 do AMAROS. Então, essa paciente tem que esvaziar a axila ou fazer... T2 não é até 3 centímetros? Ah, não, tá certo, até 5, tá certo. É, até 5. Então, é a dado que está certo. 65. Tem essa para vocês? Não, né? Tem. Tem sim. 65 tem para vocês? Tem, professor. Em relação à radioterapia, segundo o consenso de Sangala em 2015, é correto afirmar que, tema 2016, a radioterapia hiprofracionada é uma boa indicação apenas para mulheres de baixo risco acima de 65 anos. A radioterapia hiprofracionada poderia ser indicada independente da idade e mesmo em casos de cirurgia conservadora após quetenel. Está errado. Radioterapia adjuvante após mastectomia deve ser indicada com 1 a 3 linfonodos comprometidos.
Tá certo. O painel de especialista recomenda que a radioterapia da axila nas pacientes incluídas nos critérios do ACOSOG Z011. Não, né? Existe forte recomendação para irradiação da mamária interna nos tumores de quadrantes mediais. Também não, né? Então, radioterapia hipofracionada pode ser indicada independente da idade, e mesmo nos casos de cirurgia conservadora após quetenel. Tá certo, né? Porque não muda a dose, professor. Não muda a dose, isso aqui tá certo. O hipofracionamento não muda a dose, então isso aí não tem problema. Não poderia fazer um Elliott, por exemplo, um target. Agora, por que a C, radioterapia adjuvante após mastectomia, deve ser indicada com 1 a 3 linfonodos? É por isso. No NCCE, no Sangallen... CCN só entra, exatamente, está pedindo de acordo com o Sangallen. No NCCN... Por isso, tá? Também não entra no NCCN, porque a NCCN é o Z011, ela fez master. Também não entraria também no NCCN, não. Não, também... Não, mas ela fez master, não entra no Z011, né? O Z011... Então, não entra no NCCN também, não. É porque a mastectomia é pro Amaros, o NCCN só aceita COSOG. Não entra no NCCN. Não. Radioterapia adjuvante após mastectomia deve ser indicada em 1 a 3 linfonodos nas pacientes que fizeram mastectomia. Tem que fazer rádio. Então, essa daqui... Adjuvante. Essa daqui teria que fazer rádio. É que no Sangallen, você faz radioterapia acima de 3 linfonodos. É por isso. Deve ser isso mesmo. Aí eu raciocinei assim, que por CQT, né, o hipofuncionamento não diminui a dose, só diminui o tempo, então está autorizado. Eu raciocinei dessa forma. Quais os critérios para indicar a radioterapia após mastectomia? Tumor maior, 4 ou mais linfonodos, se eu for pegar o NCCN, então já de 1 a 3 tem indicação. Pele comprometida, então todos os T4s, e margem comprometida, né? Então isso seria uma questão escrita que já caiu na prova do tema. Vamos só lembrar lá. Posso tirar uma dúvida, professor? Ficou na dúvida aí dos critérios do NCCN para masté. Então, olha só. Axila de 1 a 3 linfonodos tem que fazer rádio. Strongly consider. Então, no NCCN 2021, se eu tiver um linfonodo comprometido, fiz mastectomia, tem que irradiar, tá? E os microinvasivos de linfonodos entram aí no negativo, então? Os linfonodos com micrometástase? Micrometástase eles consideram como axila negativa. Negativa, né? Tá. Quem ia perguntar alguma coisa? Eu. Pode falar. Chaine, a 14. Eu não entendo que a radioterapia duplique o risco de morte por doença cardiovascular. Depois, se o senhor for na questão 40, ele faz exatamente a mesma afirmação. A rádio causou elevada toxicidade cardíaca e a resposta foi não. E também isso não depende do lado, se é do lado esquerdo ou do lado direito, porque do lado direito não pega, né? Fiquei na dúvida. É que, na verdade, assim, a radioterapia como um todo pode duplicar o risco por morte de doença cardiovascular. Essa prova, professor, não está escrito pode aí. Essa prova é um problema. É avaliar qual que é a mais incorreta, né? Bom, esse aumento da sobrevida de 5 a 10% em 20 anos, onde que está esse dado? Eu também não sei.
Esse dado aqui está acho que no livro do Frasson. MA20, O MA20 né, fala, não? o O MA20 MA20 fala aumento de sobrevida. No resuminho lá atrás, pelo menos, tá? Vou olhar de MA20. novo, então. Nossa, gente, essas questões são foda mesmo. perguntar MA20. uma coisa que a gente não está habituado no nosso dia a dia. A gente sabe indicar, mas não sabe os detalhes. Ó. É isso mesmo. A sobrevida aumentou de 77 para 82 em 10 anos no MA20. Exatamente 10%. 10%. Tá? Em 10 anos. Pois, gente, isso não é que eu não sabia, não. Foi porque eu fui colar lá no estudo. Ai, meu Deus. Vamos agora para câncer de mama e gravidez. Pô, mas agora quem ficou com dúvida nessa questão 14 fui eu. É porque é Eu tô 10 lendo anos, também. É Então não porque é 20 anos, são 10 anos. 10 anos. Ah, entendi. Eu também falei, vou ler de novo. Ai, senhor. Vai chegando perto da prova, a cabeça funde, né? Nossa. Não, professor, funde de qualquer forma, porque essa prova é muito mal elaborada, ela é chata, ela é desumana. Então, Agora, independente de ficar perto da prova. a questão de ser mal elaborada, eu não entendo. A comissão se reúne meses antes para fazer a prova, cada um discute todas as questões. E cada um que está ali já passou por isso. Já questionaram a mesma coisa. Acho que isso é uma tradição, né? Assim, é que a prova hoje, pessoal, melhorou muito do que a prova era há 10 anos atrás. Eu peguei a transição desse modelo de prova, né? Quem fazia prova antes, sabe aquela questão lá de coroide, radioterapia de coroide? Uhum. A prova prática antes como é que era? Era oral, você ficava de frente a frente para o examinador, ele levantava e ele escolhia o que ele queria te perguntar, né? Que a gente que perguntava isso, qual que é a dose da rádio para coroide? Tem sentido? Não. Tem o sentido de O problema é que a gente também está pegando a gente também está pegando a transição da banca.